Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui em mais um programa EBD em Estudo. Me chamo Isaías Nascimento, sou professor das Escolas Bíblicas Dominicais. Estou aqui com o professor Salomão, né, Salomão? É isso. Verdade. Vamos conversar mais uma vez sobre as lições das Escolas Bíblicas Dominicais CPAD. Meu querido, essa lição tem por título geral, esse aqui, a Igreja em Jerusalém, subtítulo Doutrina, Comunhão e Fé, a base, o crescimento da igreja em meio às perseguições. Hoje chegamos na lição de número 9 e você é o nosso convidado para estar aqui conosco, compartilhando de todos esses ensinos maravilhosos que essa lição com certeza nos trará. Meus irmãos, esse programa ele é gravado aqui da cidade de Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte, bairro Boa Esperança, setor 2. Temos como pastor coordenador desse setor, o pastor Georgen Silva. Você é o nosso convidado especial para participar conosco desse programa. Diz assim o título da lição: Uma igreja que se arrisca. Estamos falando no contexto da perseguição da igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, a igreja ali que teve início nos primeiros séculos e passaram, com certeza, por grandíssimas provações, mas as provações serviram apenas para dar mais base e solidificar mais ainda aquilo que Deus realmente estava levantando na terra, que era a sua igreja cristã. Meus amados, o nosso texto áureo se encontra no livro de Atos, capítulo 7, versículo 55, que nos diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Estamos falando aqui, você já pode identificar, do diácono Estevão, né, que foi o primeiro mártir da igreja. Foi apedrejado após aquele belíssimo discurso diante a lei dos religiosos judeus daquela época, meus irmãos. Verdade prática, diz assim: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e também aos seus valores. Meus irmãos, aqui o nosso comentarista foi muito feliz na verdade prática, quando ele diz que a igreja enfrenta, sim, uma hostilidade nesse mundo, ok? A igreja sempre enfrentou, a igreja verdadeira, cristã verdadeira, ela sempre enfrentou hostilidades cruéis, enfrenta e sempre enfrentará, até aquele grande dia que o Senhor virá resgatar a sua igreja. É uma das marcas da igreja do Senhor nessa terra, é o que a diferencia. A igreja não pode jamais comungar, se igualar a valores mundanos. Quando a igreja se envolve e se iguala àquilo que está no mundo, ela perde a sua identificação. A igreja é aquela que vai de encontro aos valores infernais que existem na sociedade, mas ela vai de encontro para trazer restauração para essa sociedade de acordo com os valores cristãos, os valores bíblicos. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então não há outro meio do mundo ser iluminado ou de encontrar a verdade, viver uma verdade e de viver uma vida realmente para Deus fora de Jesus. Então a igreja avança, a igreja vence toda a hostilidade para levar a palavra que restaura todas as coisas. Meus irmãos, sabendo disso, você pode chegar, e irá chegar com certeza, à base da lição, que é a leitura bíblica em classe. É necessário, querido professor, que você faça essa leitura, ok? Na íntegra, com os seus alunos, na sua classe, para que todos possam saber se situar realmente ali sobre a lição. Atos 6, do 8 ao 15, e também capítulo 7, do 54 ao 60. É a base da nossa, onde foi extraída a nossa lição. Meus irmãos, lembrando que a lição traz esse
Plano de aula é interessante também, professor, que você dê uma lida nesse plano de aula. Esse plano de aula não é para você externá-la, ensinar, entre aspas, na classe, não. Esse plano de aula é a base para você, professor, anteriormente, na sua casa, preparar, é um auxílio para você preparar a sua aula para o domingo. Amém? Vamos dar início, meus queridos, aqui ao nosso comentário, entrando aqui na introdução, que nos diz assim: na lição de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, essa personagem que é o centro aqui do nosso estudo, do nosso comentário de hoje. Um dos 7 escolhidos para a diaconia. Você sabe que houve um momento ali em que os presbíteros da igreja, os líderes maiores da igreja, Pedro e todo o colégio apostólico, viu realmente a necessidade de levantar homens para o auxílio, para a administração do templo. E estes homens, 7 homens sinceros, cheios do Espírito Santo e também de sabedoria, foram escolhidos, claro, direcionados pelo Espírito Santo nessa escolha, e um destes homens foi aqui a nossa personagem, o Estevão, né, que teve esse momento marcante na história da igreja. Continuando a leitura, diz assim: quando lemos esse texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, como nós já colocamos aqui. Eram as características para os diáconos. Um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo o cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a Igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e ao seu consequente martírio, a sua morte, marcaram um momento decisivo na história da igreja cristã. Quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo, estava tendo, portanto, cumprimento das palavras de Jesus, de que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 8:1. Marca o início daquele que foi o anunciado em Atos. Meus queridos, aqui o nosso comentarista ele deixa bem claro que após a morte de Estevão, Estevão enfrenta ali um embate dialogal com os líderes da religião judaica, que não aceitavam o nascimento, nem muito menos o crescimento da igreja cristã. Estevão está ali, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo de Deus, ali naquele embate, naquele diálogo com eles, e ao final, como eles não poderiam resistir à sabedoria de Estevão, eles pegam ali Estevão, prendem e matam o servo do Senhor de maneira muito cruel, por apedrejamento. Naquele momento, vale salientar que existe uma figura que posteriormente ali entra também na vida cristã, que era o apóstolo Paulo. Ele consente com a morte de Estevão naquele momento. E ele diz aqui que Estevão é um exemplo, é uma figuração, podemos colocar assim, daquilo que se deve ser todo cristão. Primeiro, Estevão era cheio do Espírito Santo. Todo cristão tem que ser cheio do Espírito Santo. Segundo, ele era, por ser cheio do Espírito Santo, ele tinha a sabedoria, ele tinha uma fé que o destacava em meio aos outros. E foi isso que o diferenciou dos religiosos judeus, meus irmãos. Então, esse é o contexto inicial da igreja. Quando a morte de Estevão acontece, a igreja sai dos muros de Jerusalém, porque inicia-se ali uma grande e forte perseguição. Falamos aqui de Paulo. Paulo entra, antes de ser apóstolo, ainda chamado Saulo, Ele entra aí nesse contexto de perseguir a igreja por várias cidades antes de se tornar apóstolo. Então a igreja começa a sair de Jerusalém e avança por toda aquela circunvizinhança, levando a palavra do Senhor. Por que Deus permite que a perseguição aconteça com a igreja? Para que sim, a igreja começasse a
desmembrar aí as fronteiras de Jerusalém, saindo das fronteiras de Jerusalém, levando a palavra do Senhor, como predito aqui na nossa lição por Jesus Cristo, que a igreja faria e cumpria, Salomão, todo o desígnio do Senhor. E pregar a palavra, levar a palavra do Senhor, é a pedra fundamental realmente da obra de Deus nessa terra. Amém? Todos nós somos chamados para levar a palavra de Deus. Amém. O primeiro tópico da lição, ele nos diz que Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Vamos ver nesse primeiro tópico a igreja representada por Estevão, que ali Estevão ele é contestado, levanta-se contra ele. Não é diferente dos dias de hoje. E a lição nos diz aqui, no primeiro ponto, diz aprendendo com Estevão. A lição que vamos ter sobre Estevão é lição boa. Ele diz que com Estevão, lá em Atos, capítulo 6 e o capítulo 7, aprendemos que a fé cristã sempre está, ou sempre será, questionada. Não importa a época, naquela época, nos dias de hoje, a fé cristã sempre vai ser contestada. Sempre vai aparecer opositores para enfrentá-la, para enfrentar a palavra de Deus. E Estevão, ele soube lidar com essa situação. Ele enfrentou a oposição e todo cristão também enfrentará. Todos nós vamos enfrentar a oposição, onde quer que você esteja, a não ser que você compactua com o mundo, ou se conforme com o mundo. Aí você não vai ter oposição, não vai ter a sua fé questionada. A fé será colocada à prova, sem espaço para decisão. Ele diz assim que, além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé. Aprendemos que com Estevão, todo cristão precisa, ele tem que saber defender a sua fé. Para isso é preciso conhecer a palavra do Senhor. Precisa ter essa comunhão com Deus a cada dia, a cada manhã, para sabermos saber enfrentar quando houver esses opositores. Explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja. E de cada crente precisa entender no que acredita e como responder os desafios que aparecem na nossa vida. Então aprendemos que com Estevão é preciso aprender sim com ele como enfrentar todas as dificuldades, todas as adversidades da vida e os que se levantam contra a palavra de Deus. Precisa estar pronto. Ele diz assim que, no entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Se a gente não estiver preparado para enfrentar as perseguições, a gente vai ser subjugado a ela. A gente vai ser vencido pelas perseguições. E acabamos de nos entregarmos a ela. Mas é preciso ter essa certeza, confiança, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Estevão é um exemplo de coragem, um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja deve estar disposto a permanecer firme. Não importa o que venha sobre nós, devemos estar firmes. Não é isso, Moisés? Amém, meus irmãos. Chegamos aqui no nosso segundo subtópico, desse tópico primeiro, falando sobre Estevão e a igreja que tem sua fé contestada, como o nosso professor Salomão já mencionou aqui. O segundo subtópico vai falar fala sobre a fé sob ataque. O nosso autor aqui destaca, meus queridos irmãos, já em resumo desse subtópico, que Estevão começa a ter um grande destaque ali
Por quê? Porque ele fazia a sua obra com grandes prodígios e maravilhas diante do povo. E isso, com certeza, relembrava muito o Nazareno, que há tempos atrás aqui, há pouco tempo atrás, esses judeus haviam levado à cruz do Calvário. Era muito semelhante, era uma coisa bem parecida, né? Porque a nossa personagem aqui, Estevão, era um servo do Senhor, cheio do Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava em Jesus, agora também estava em Estevão, operando maravilhas e milagres. E isso causava muita inveja entre os judeus helenistas. Aqui destaca o nosso autor. Judeu helenista era aquele judeu que estava seguindo a cultura grega. Por quê? Porque existiu a diáspora que significa saída, ok? De vários judeus ali de Israel, da Judéia, para outras regiões, para outros países, e adquiriram ali outras culturas. Uma dessas culturas mais predominantes ali naquela época, sim, era o grego, e esses judeus estavam realmente ali helenizados, né? Envolvidos com a cultura grega, meus queridos. Então, eles começaram a ter esse embate com Estevão, porém não podiam, como já mencionado aqui, resistir a Estevão, porque Estevão apenas ficava em palavras, como eles ficavam, mas assim, também obras em feitos maravilhosos pelo Espírito Santo de Deus. Era prodígios e maravilhas que era usado. O nosso autor também que destaca que a mesma palavra que o nosso autor do livro de Atos, Lucas, usa do grego para destacar a questão de Estevão, que é anisteme, também foi usado por Marcos para destacar também a situação em que testemunhas falsas eram levantadas contra Jesus. A mesma palavra ali em destaque. Ok, meus irmãos? Aqui mais abaixo, o nosso autor diz que uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. Como já colocamos aqui, meus irmãos, a perseguição, o levante realmente contra a igreja é marca da igreja. E será assim até aquele grande dia, o dia que o Senhor realmente retirará o seu povo desta terra, meus irmãos. Então, isso aconteceu com Estevão, devemos também estarmos preparados. Como disse Pedro, nós devemos nos preparar para darmos resposta a todo aquele que pedir realmente a razão da nossa fé. Estevão sabia muito bem disso e estava dando resposta não só de forma teórica, mas também cheio do Espírito Santo com prodígios e maravilhas. Os judeus não gostaram disso, por inveja, o levaram também à morte. É verdade, e nessa luta que Estevão estava passando aqui, né, aprendemos com Estevão, chegamos a aprender com Estevão a suportar as adversidades da vida. Vimos também a fé sobre ataque. Esse terceiro ponto do primeiro tópico, a disputa com Estevão. Então, como o irmão Isaías deu aqui uma pequena parcela sobre essa disputa, foi uma disputa acerrada, sim. Ele diz aqui em outras palavras, uma outra palavra usada nesse contexto merece a nossa atenção, que ele usa o vocábulo susétio, que é traduzido aqui como disputavam com Estevão. Está lá em Atos 6, no versículo número 9. Ele diz aqui também que o dicionário de grego-português observam que esse termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou vistas e estavam sendo examinados ou desafiados, quer dizer, eram examinados, eram desafiados, eram mostrados. Quer dizer, era uma forma de debate que eles usavam para impor as suas ideias e outras formas de enxergar as coisas. Quer dizer, em outras palavras, para entendermos melhor, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão.
isto é, batendo boca, mas procurando de todo custo sobrepor a sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Falar em narrativa, isso é bem propício nos dias de hoje. As narrativas que se criam como se fosse, abre aspas, verdades, ou até mesmo verdade absoluta, que não é, são só criação humana. Eles criam essas ideias e eles querem sobrepor a ideia de Deus, a palavra de Deus. E isso Estevão enfrentou. Vocês vão ver aqui que nessa disputa, nessa conversa que Estevão teve com eles, a disputa foi acirrada mesmo. Mas o que conta é que a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela sobressaiu. Ela vai sempre prevalecer. Amém, meus irmãos, ainda continuando essa questão das falsas narrativas, né, como Salomão já introduziu aqui para todos nós, nosso comentarista destaca que isso era um hábito, né, daquele momento ali dos judeus, líderes religiosos, tá? Entenda, meus irmãos, aqui, quando nós falamos de judeus e líderes religiosos israelitas, é pelo fato de, no momento, no contexto ali, eles estavam presentes e eram responsáveis por todas aquelas situações. Porém, esses judeus israelitas, ok, que se levantavam contra a igreja do Senhor, meus irmãos, é uma representação de todo aquele, não importa a nacionalidade, não importa de onde é, de todo aquele que se levanta contra a igreja do Senhor. Aqui nós não estamos destacando o fato meramente deles serem judeus, não nada disso, muito pelo contrário. Nós aqui, a igreja do Senhor, nós amamos Israel, nós amamos o povo judeu, somos irmãos do povo judeu. Agora nós destacamos assim, é bom deixar isso claro, não é isso, amor? Verdade. Deixar isso claro, ok? Alguém pode pensar, não, negativo. Nós amamos Israel, repito. Agora, naquele contexto, era quem estava lá. Era quem se levantava contra Estevão, contra a igreja, contra Paulo, contra Jesus, em suas narrativas. Aqui destaca o nosso autor, dizendo que Jesus passou por isso, dizendo que ele enganava o povo. Veja, que chegaram ao ponto de dizer que Jesus ele fazia os seus milagres pelo demônio, pelo diabo. Veja, que blasfêmia terrível, né? É mais do que uma simples narrativa, é uma blasfêmia contra o Senhor. Assim enfrentou também Estevão, naquele embate, como Salomão já colocou aqui. Assim enfrentou o apóstolo Paulo, destaca o nosso autor também. Assim enfrentaram os apóstolos quando Jesus ressuscitou, dizendo que não ressuscitou não. Os apóstolos foram lá e roubaram o corpo dele, Jesus, para dizer ao povo que ele havia sido ressuscitado. Porém, o que vale aqui, meus irmãos, nós destacarmos é que falsas narrativas, discursos mentirosos eram sempre levantados contra a igreja, contra o povo do Senhor, ok? Por quê? Porque veja só, quando o Senhor Jesus estava sendo entregue para ser julgado, entregue pelo povo, os líderes religiosos, para ser julgado para Pilatos, Jesus disse: essa é a hora das trevas. Ele destaca isso. Eu quero dizer aqui é que tudo isso, essas narrativas, essas mentiras, eram realmente dominação maligna sobre aquelas pessoas. Ok? O inimigo, ele sempre foi e sempre será e é o grande inimigo da igreja, mas jamais ele poderá vencer a igreja. Por quê? A Bíblia fala que a igreja, ela realmente, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então, a igreja vai de encontro às portas do inferno com a palavra do Senhor. Mesmo que se levantem aí narrativas, mentiras contra a igreja, até trazendo, vale destacar aqui, prejuízos ali iniciais, como foi, alguém pode pensar, a morte de Estevão ali, ok? Mas com a morte de Estevão, houve um fortalecimento mais e mais ainda do povo ali que estava agora convicto da fé naquele que havia morrido
mas que ao terceiro dia também havia ressuscitado. Para finalizar o nosso subtópico, diz assim: a igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Você pode reconhecer algumas dessas narrativas nos nossos dias de hoje. Veja que existe, inclusive, um pseudo-evangelho, um falso evangelho, que cria narrativas, certo? Para realmente desacreditar, para tornar inválido o verdadeiro evangelho do Senhor. Porém, isso é inútil, ok? Porque o evangelho de Jesus Cristo, ele é sinônimo de vitória, e assim sempre será. Tá bom? Um resumo desse primeiro tópico nos diz assim, que a fé de Estevão foi desafiada por opositores, mas ele permaneceu firme na verdade. Até o fim ele permaneceu firme. O segundo tópico nos diz assim: Estevão e a igreja que defende sua fé. O primeiro ponto nos diz que Deus na história do seu povo. Vamos ver aqui como foi Deus na história do seu povo. O autor da lição diz que Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã. O primeiro mártir da igreja. Foi o primeiro. Ele fez uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. Você vai ver isso no capítulo 7 do livro de Atos. O capítulo 7 vai mostrar como foi que Estevão fez essa defesa dele. O autor da lição diz que encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, vamos ver que a importância não é só usar a palavra de Deus, mas ter o Espírito Santo na sua vida, ser cheio do Espírito Santo, para que as palavras que usamos não voltem vazia, tenha êxito, alcance o propósito de Deus. Então Estevão era guiado pelo Espírito Santo. Ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história, que é provar que Jesus é o Cristo. Olha só a importância de como foi Estevão na história da palavra de Deus. Em outras palavras, durante a sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, como José, como Moisés, destacando que todos eles viviam na esperança da vinda do Messias. Todos eles esperavam o Messias, estava confiante que o que foi prometido pela palavra de Deus haveria de se cumprir. Então foi assim que aconteceu, foi assim que Deus, ao longo da história do seu povo, guiou o seu povo na presença dele. Diz assim, a defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã é chamada apologética. A apologética, o estudo da apologética nos mostra que o termo usado como apologética é em defesa da fé cristã. E Estevão usou muito bem esses ensinamentos, certo? Deve sempre ter um objetivo central. Então, tudo que a gente prega, tudo que a gente ensina, tudo que a gente mostra para o mundo é apontar para Jesus Cristo. Tudo é Cristo, tudo é cristocêntrico, é Cristo no centro. Então, Estevão aqui defendeu, mostrando Cristo como o centro de tudo. Então, Deus, na história do seu povo, Deus mostrou que sempre o povo de Deus foi guiado por ele. Nunca ele deixou só o seu povo, Moisés. Amém, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso segundo subtópico desses, tópico 2, falando sobre Estevão e a igreja que defende a sua fé. Meus irmãos, aqui nos diz nosso autor assim: corações endurecidos. E ele usa o versículo 51 do capítulo 7, dizendo assim: homens de dura cerviz e incircuncisos
de coração e também de ouvido. Destaca agora: vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como também foi com vossos pais. Ok? Meus queridos, Estevão aqui, ele enfrenta, dizendo aqui, naquele embate, para os religiosos judeus, que eles sempre tiveram oportunidades de receber a graça do Senhor, que vem tão somente pelo Espírito Santo. Porém, eles eram de dura cerviz e incircuncisos de coração. Dura cerviz é aquele que não se curva, é aquele que não se dobra, é aquele que não se dá por vencido, é aquele que não reconhece a força do outro, não reconhece a soberania do outro sobre si. Prefere se manter na sua arrogância e na sua estupidez de que reconhecer que está errado e que existe algo mais profundo e maravilhoso. Nesse caso aqui, era a graça de Deus, ok? Personificada na pessoa do Espírito Santo. E ele diz que eles sempre resistiam a essa graça. Sempre resistiam ao Espírito Santo. Tal como seus pais fizeram com os profetas, com Jesus, e eles estavam agora fazendo com os apóstolos. Vale destacar aqui essa situação, porque existem correntes cristãs que nos ensinam, ou que ensinam alguns, que a graça, ela é irresistível. Não é isso aqui que o Espírito Santo fala pela boca de Estevão. Ele diz que eles sempre resistiram ao Espírito Santo. Nosso autor que destaca aqui, o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, jamais vai obrigar alguém a servi-lo. E nem muito menos vai condená-lo sem lhe dar a oportunidade de conhecê-lo. Então aqui nós entendemos que todas as pessoas que já partiram desse mundo tiveram, de alguma forma, a oportunidade de receber a graça do Senhor. Se eles abraçaram ou não, aí é uma escolha humana. É o que nós pensamos, que Jesus, ele abriu o caminho da salvação, mas requer que você caminhe esse caminho. Tenha a iniciativa. Ele mesmo disse: quem quiser me servir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e faça o quê? Siga-me. Seguir é andar após, é vir após. Ok? É muito claro. Eles resistiram à graça, eles resistiram ao Espírito Santo e estavam ali com essa situação, sendo condenados porque estavam desprezando a obra de salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salomão. Amém. O pequeno resumo desse segundo tópico nos diz assim, que Estevão defendeu o Evangelho com sabedoria e coragem, mesmo diante, eu vou acrescentar, de tantas as perseguições, diante da morte, ele permaneceu firme até o fim. E sabe qual foi o resultado? Vamos ver agora no terceiro tópico da lição, que nos diz assim: Estevão e o martírio da igreja. O primeiro ponto é contemplando a vitória da cruz. Estevão estava sendo apedrejado. Pelo que ele fez em defender o Evangelho, defender a palavra do Senhor, a recompensa, o castigo foi ele ser morto apedrejado. Diz assim, que diante de um grupo enfurecido, e eu volto a salientá-los nesse termo enfurecido, diz que eles rangeram os dentes. A raiva era tão grande que eles rangeram os dentes diante de Estevão. Olha só como o inimigo faz. Mas isso é permissão do homem. O inimigo, ele não vai tomar ninguém à força, não. A escolha é do homem. Sempre vai ser do homem. Quando ele quer,
assim se fará. Uma multidão enfurecida, lá em Atos capítulo 7, versículo 54, e diz no versículo 56, que eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Isso foi o que Estevão viu diante daquele acontecimento, diante da morte iminente, sendo apedrejado. Simples. Por quê? Pegar a palavra do Senhor, ser um homem fiel, ser um homem justo diante de Deus. E o que Estevão fez, o texto mostra que fazia obras de milagres, curava os enfermos, e o resultado foi ser apedrejado. Não é diferente do dia de hoje, isso não. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Alguém diga, não, qual foi a vitória de Cristo na cruz? Morreu. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele pagou um preço por mim e por você. Preço alto. Seu sangue derramado na cruz do Calvário. E esta conta que Estevão foi apedrejado. E uma igreja que contempla Cristo glorificado não nega a sua fé. Diz assim, pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto, não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas para morrer por ele. Lá em Atos capítulo 21, versículo 13, Atos 21, 13, vai dizer que, mas Paulo respondeu, eis que fazeis vós chorando e magoando-me o coração, porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Que maravilha! Ele está pronto. É preciso estar pronto na presença do Senhor a qualquer momento. A gente não sabe qual o dia que a morte vai chegar, vai bater a porta. Devemos estar pronto. E estar pronto é estar com Cristo, estar com Deus. Uma igreja que mantém os seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Pode os céus se abrir, o mundo se acabar, mas o crente fiel, tem o seu nome escrito no livro da vida, ele sabe onde ele vai morar. Não é isso, irmãos? Glória a Deus por isso, meus irmãos. Chegamos aqui no nosso agora segundo subtópico do terceiro tópico e último da lição, falando sobre Estevão e o martírio da igreja. Meus irmãos, o martírio da igreja aqui, o nosso autor se refere ao martírio inicial do próprio Estevão, que passou por aquela situação, indo até a morte, como Salomão já destacou. Na sua morte, Estevão, ele olha para os seus agressores. Aqui destaca o nosso autor, já falando sobre o título de subtópico, perdoando o agressor. A exemplo de Jesus, quando está na cruz do Calvário e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus olha para a multidão, para os seus algozes, para aquele que o pregou na cruz do Calvário, para aqueles que estavam ali falando palavras terríveis contra o Senhor, blasfemando, xingando, rindo ali daquele momento tão doloroso do Senhor. Jesus olha para eles e pede para que o Pai, para que Deus perdoe-lhes, porque eles não sabem ali o que fazem. Jesus sabia que aquilo era a força demoníaca sobre aquelas pessoas. Jesus sabia que ali era a força do pecado, mas aquela força do pecado estava sendo quebrada pelo sangue que estava sendo derramado naquela cruz. Aí, a exemplo de Jesus, Estevão olha para o céu, contempla os céus abertos, vê Jesus em pé ao lado do trono de Deus e lhe pede para que não impute ou não coloque neles a culpa pelo pecado de homicídio ali que estavam realizando contra Estevão por apedrejamento. E ele pedindo ao Pai, pedindo a Jesus para que não impute naqueles homens aquele pecado, ele adormece.
O termo aqui adormecer, que o nosso autor usa, é um eufemismo, como todos nós sabemos, ok? Figura de linguagem em português que serve para suavizar o termo. Ali estava morrendo, ali morreu. Adormecer aqui, alguém pode confundir as coisas. Não, ele não morreu, ele adormeceu. Não. Adormecer, ok? É uma figura de linguagem usada no português, que é mesmo eufemismo, serve para suavizar um termo. Certo? E assim foi usado na nossa tradução. Ele morre naquele momento, pedindo pelos algozes, pedindo para aqueles que estavam, veja, apedrejando Estevão. Estevão é esse modelo de um cristão autêntico, de um cristão que tem a sua visão, a sua prioridade, não nas coisas daqui da terra, mas sim no reino de Deus. Para Estevão, aquela morte era uma promoção. Para Estevão, aquela morte, ele estava sendo elevado às mansões celestiais. Ele sabia muito bem disso. Nosso autor aqui diz que aqui vemos um cristão que não teme a morte porque contempla a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo cristão. Então, a igreja aqui, personificada, mas uma figura de linguagem personificada na pessoa de Estevão, naquele momento todo, ok? É uma igreja que se sacrifica pelo perdido e que pede a Deus pelo pecador. Esse deve ser o modelo, não é isso, Salomão? Da igreja cristã, que todos nós fazemos parte dela. Que modelo, né? Que modelo. O resumo desse terceiro nos diz assim, que a fidelidade de Estevão a Cristo o levou ao martírio, tornando-o um exemplo de perseverança na fé. Que exemplo de perseverança. Chegamos à conclusão da lição. Eu vou dividir uma parte com o irmão Isaías, comentar uma parte, ele comenta o restante. É importante a gente entender que Estevão é um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja. Ele foi um modelo a ser seguido. Que modelo foi esse? Eu vou citar aqui só algumas características que nos levam a entender que Estevão foi um dos principais modelos de uma igreja representada, um modelo excelente, uma igreja verdadeiramente bíblica, que ele pregou a palavra de Deus, usando a palavra, exemplos extraídos da palavra de Deus. É um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele não temia se posicionar diante de um mundo dominado pelo pecado. Não temia, ele não teve medo de se posicionar. Isso sabendo qual seria o seu fim. Porque naquela época as perseguições ao cristianismo, ao cristão, era tremenda. O final era morte mesmo. Então ele não temeu a um mundo violento, não temeu a morte. Ele permaneceu firme. Foi, Moisés? Exatamente, meus irmãos. E a igreja também permanece firme até aquele grande dia que é a volta do Senhor Jesus, onde tudo vai estar realmente ali cumprido e a redenção por completo vai acontecer. Redenção no sentido de levar a igreja até as mansões celestiais e a restauração aqui dessa terra pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, meus irmãos. E eu acho a grande lição que fica para todos nós aqui como igreja é que nós devemos ser essa igreja, ok? Eu dizia aqui na aula passada, aqui na classe dos obreiros, que ali ensinando na classe dos obreiros, que nós temos 2 igrejas dentro de uma mesma igreja, que é uma igreja que se relaciona com o mundo, é uma igreja que se dá realmente aos deleites aí sociais para ser meramente um ambiente social, e a igreja que confronta, e a igreja que não aceita, e a igreja que realmente se coloca contra tudo aquilo que vem de encontro à verdade sagrada. Essa igreja, Estevão pertencia. Essa igreja é representada pela figura dessa personagem tão
tão importante que era Estevão. Porém, ele não era tão forte e firme, Estevão, por ele mesmo. Não era mas era a capacitação do Espírito Santo. Então a igreja ela só vai ser firme, forte, quando ela é realmente capacitada, cheia pelo Espírito Santo. E sabemos que é inevitável. A igreja do Senhor, realmente a verdadeira igreja do Senhor, ela é cheia do Espírito Santo. Ela é capacitada. Ela é realmente vitoriosa. Cabe a nós refletirmos e pensarmos, como cristãos, de que igreja nós participamos, Salomão? A igreja que se conforma com os conceitos do mundo, ou a igreja que permanece firme nas suas características e vai de encontro àquilo que o mundo prega, a ponto mesmo de dar a vida, como Estevão deu? De que igreja eu pertenço? Aonde eu estou posicionado? Quando a última trombeta soar, eu vou ouvir a trombeta, ou meus ouvidos vão estar adormecidos pelo discurso do mundo? Essa é uma grande reflexão que fica para todos nós. Já finalizando aqui a nossa lição, agradecendo, não é isso, Salomão? A você, querido participante, pedimos que você replique aí este conteúdo, compartilhando esse vídeo, curtindo, falando aquilo que está no seu coração, ok? Aí, deixando o seu comentário, se assim você quiser. Lembrando também que esse programa, e também nenhum outro programa, ele deve ser de empecilho para você, ok? Não tem essa ideia de você não ir à escola dominical no domingo. Vá à escola dominical na sua igreja local, ok? Tenha esse programa como uma fonte ali de ajuda, né? Sabemos que nós não temos a pretensão nenhuma de sermos o melhor programa, não é isso. Mas nós queremos sempre sermos instrumentos de Deus para abençoar a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe com muitas bênçãos do céu. Já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Amém.